Pessoal, olha só quanta coisa bacana a gente vai aprender estudando ótica geométrica. Esses e muitos outros fenômenos a gente vai aprender em detalhes nessa e nas próximas aulas. Vamos lá? Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal e no final do vídeo, se o conteúdo foi importante e relevante para você, deixa o like e um comentário, tirando eventuais dúvidas ou fazendo alguma sugestão para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais nossas aulas, e dessa maneira você ajuda a divulgar o canal e levar o conhecimento para outras pessoas também. Então agora eu te convido para que você venha comigo e vamos estudar juntos aqui mais um importante tópico da física. Bora para a aula? Você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é a luz? Bem, o que eu posso adiantar é que a luz é uma onda de natureza eletromagnética. Mas isso a gente vai estudar em um outro momento, quando a gente estiver vendo ondulatória. Nesta parte da física, na ótica geométrica, a gente se preocupa somente com o traçado, com o caminho por onde a luz passa, a trajetória da luz, sem se preocupar muito com a natureza, do que é feita a luz, o que é a luz. Essas questões a gente trata em um outro momento, tá bom? Então vamos iniciar aqui nossa aula definindo alguns conceitos que são fundamentais para que a gente possa dar prosseguimento aí e entender mais precisamente outros conteúdos que virão aí pela frente nas demais aulas, tá bom? Então primeiro aqui, com relação às fontes de luz. Então nós podemos ter uma fonte primária, ou também chamada de corpo luminoso. Então qual a definição disso aqui? São aqueles objetos que produzem a própria luz que emitem, né? Por exemplo, o sol, uma lâmpada acesa, um vagalume, uma fogueira, etc, né? Aqueles objetos que têm luz própria, né? Que produzem a própria luz que emitem. E nós podemos ter também uma fonte secundária de luz. Também são chamados de corpos iluminados. Por exemplo, a Lua, os planetas, o corpo humano, os objetos em geral, né? Desde que o objeto não seja uma fonte primária, obviamente, que ele não emita luz própria, que ele só reflete a luz de outros objetos, de outras fontes primárias. Um objeto que emite luz, que você enxerga, né? Porém, eles não produzem a própria luz que emitem. Como é que a gente classifica aqui os meios de propagação da luz, né? Então nós podemos ter meios transparentes, que são aqueles meios que a luz consegue passar com facilidade. Por exemplo, o ar, o vidro branco, vidro da janela normalmente, né? A água pura. Então você consegue ver os objetos através desse meio com nitidez. Outro tipo de meio são os meios translúcidos. São aqueles meios que permitem a passagem da luz, mas você não consegue ter definição, nitidez do que está do outro lado. Por exemplo, uma folha de papel vegetal, ou um vidro fosco, né? Aquele vidro de box de banheiro, né? Ou a água turva, por exemplo. Enfim, são meios que você consegue ver que tem alguma coisa do outro lado, a luz atravessa o meio, mas você não consegue ver com nitidez o que está lá do outro lado. O terceiro tipo de meio é aquele meio que não permite a passagem de luz de jeito algum. São os meios opacos. Um exemplo de meio opaco pode ser a parede, né? O nosso corpo, um livro, uma mesa de madeira, por exemplo, né? Etc. Tem diversos meios aí, né? A luz não consegue atravessar o meio. É um meio opaco. Bom, vamos definir o que é um raio de luz, né? Ou um raio luminoso. Então, um raio de luz vai ser a representação da trajetória da luz, né? O caminho por onde a luz passa. A gente vai representar isso aí geralmente com um segmento de reta orientado, né? Com a flechinha. Aqui você tem um segmento de reta, você vai pôr a flechinha nele aqui para orientar o raio luminoso. Então, um raio de luz é a representação do caminho, da trajetória da luz. E o que seria um feixe luminoso ou um feixe de luz? Um feixe de luz é um conjunto de raios de luz, vários raios ao mesmo tempo. E aí nós podemos dividir os feixes de luz em três tipos. Pode ser um feixe paralelo ou cilíndrico. Nós podemos ter um feixe convergente ou então um feixe divergente.
Aqui é a representação de um conjunto de raios, né? Um feixe de luz paralelo. Com 3 raios representando aqui um feixe de luz paralelo. Um feixe convergente é um conjunto de raios de luz que vão se encontrar num único ponto. Eles convergem para aquele ponto. Aqui é um exemplo de um feixe convergente. Todos os raios estão se concentrando num único ponto. E um feixe divergente é o contrário desse aqui, né? Ele parte de um único ponto e vão se espalhando. Então, esse aqui é um feixe divergente. Bom, com relação às cores, né? A luz pode ser monocromática, que é aquela luz que tem apenas uma única cor, pura, né? Luz monocromática azul, laser azul, por exemplo. Uma luz monocromática só verde, ou só amarela, ou vermelha, né? É uma luz de uma única cor. Ou também nós podemos ter uma luz policromática. Bom, um exemplo de uma cor policromática é a cor branca. O branco é o conjunto de todas as cores que você enxerga, né? A luz branca ela é policromática. É a reunião, a junção de todas as cores. Vamos olhar agora para algumas imagens para ilustrar tudo isso que a gente acabou de falar aqui, ok? Vamos ver esse experimento aqui. A gente tem aqui uma fonte de luz, é um espelhinho, né? E aqui nós temos, veja, a trajetória da luz, né? Vou dar uma pausa aqui para mostrar. Isso aqui é a representação do feixe de luz. A gente só consegue enxergar isso aqui porque está rente ao papel. Então a luz está sendo projetada no papel. Daria para ver também se a gente jogasse um pouquinho de poeira, um pouquinho de giz, né, um pozinho no ar, ou uma fumaça, a gente conseguiria ver o traçado da luz. Mas se fosse um ambiente mais iluminado, nós não veríamos o caminho por onde a luz passa. A gente só veria o pontinho vermelho do laser apontado lá na parede, mas a gente não veria a trajetória completa do raio de luz. Então aqui a gente consegue ver porque ela está sendo projetada em cima da folha de papel aqui, né? Ela toca o espelho e volta para cá, essa luz, né? Então nós temos aqui a representação de um raio de luz. Agora, nesse momento, está representando aqui vários raios. São 3 raios luminosos, então formam um feixe de luz. Então, nota o seguinte, para pausar aqui, ó. Aqui nós temos um feixe de luz. Nesse caso, é um feixe paralelo de luz, né? Então, um feixe cilíndrico ou paralelo. Ela toca o espelho aqui, o espelho é um espelho curvo, e os raios luminosos vão se concentrar nesse ponto aqui, tá vendo? Os 3 raios vêm para cá. Então, nesse pedacinho aqui, nós temos um feixe de luz convergente. E a partir daqui, ó, a luz atravessa para continuar o caminho, e ela está saindo aqui, ó, e o feixe está se espalhando. Então, nós temos aqui um feixe de luz divergente nesse pedaço aqui, né? Nós temos os 3 tipos de feixes luminosos. Feixe paralelo, ou cilíndrico. Aqui nesse trecho, um feixe convergente. Nesse outro trecho, um feixe divergente. Nesse outro experimento aqui, nós teremos aqui, ó, 3 copos com água. E eu vou colocar um pouquinho de suco aqui, ó. Suco em pó, né? Aqui tem um pozinho, vou mexer aqui, ele vai ficar meio alaranjado, né? Aqui um pouquinho mais de suco, só que a gente vai concentrar mais aqui, né? Um pozinho mais concentrado aqui. Então temos aqui 3 líquidos, né? Esse aqui só tem água pura, esse aqui tem um pouquinho de suco diluído. Aqui tem um pouquinho mais de suco concentrado aqui. Agora observe, ó. Olha só, vou dar uma pausa aqui. Nesse primeiro meio, você consegue ver nitidamente a régua do outro lado. Então aqui nós temos um meio transparente. A luz consegue passar da régua através do copo e você consegue enxergar. Nesse meio aqui nós temos um meio translúcido. Você não consegue, você sabe que tem alguma coisa do outro lado, parte da luz passa aqui, você consegue ver que tem alguma coisa lá, mas não dá para ver direitinho a marcação, né, a escala da régua ali. E aqui não dá para ver nada, tá vendo? Se tivesse um líquido desse tipo aqui ao longo da régua, você não veria régua nenhuma, porque a luz não consegue atravessar esse líquido aqui. Então nós temos aqui um meio opaco. Um meio transparente, meio translúcido e um meio opaco. Nesse outro experimento, nós temos aqui um exemplo da dispersão da luz, né? A luz branca, ela vem aqui, a luz do sol, a luz de uma fonte branca, uma luz policromática, ela passa por um prisma e se decompõe e formam aqui as cores que nós conhecemos, as cores que nós enxergamos, as cores do arco-íris, né? A gente diz que essas são 7 cores, mas na realidade é um contínuo de cores, tem infinitas cores aqui entre o vermelho e o violeta, né? Então perceba, ó. A luz entra pelo prisma, sofre aqui um fenômeno chamado refração, que a gente vai estudar logo mais, atravessa o prisma e se decompõe, formando ali as cores do arco-íris, né?
Isso vai ser estudado em detalhes um pouco mais para frente. Bem, agora vamos falar sobre as cores dos objetos. Por que é que nós enxergamos os objetos coloridos, né? Então, primeiramente, esses objetos são iluminados com uma luz branca policromática. A gente já viu que a luz branca ela é formada por várias cores, né? Então, imagine que você tem um feixe de luz policromática, um feixe de luz branca iluminando essas 3 bolinhas aqui. Bem, eu não consigo representar a luz branca no fundo branco, então eu vou traçar os raios aqui, essa cor meio cinza mesmo, e aqui você tem um feixe de luz branca. Vamos imaginar que isso aqui é um feixe de luz branca, é a representação da luz branca, né, do feixe de luz branca, e a luz branca ela é policromática. Então ela é formada pelas cores, as cores do arco-íris que a gente conhece, né? A decomposição da luz branca forma as cores que a gente vê. Aqui está a figura representando, né, um prisma. A luz branca entra aqui, ó, ela sofre um desvio, sofre um fenômeno da refração, que a gente vai estudar mais adiante, e aqui sofre a decomposição da luz, ela se separa nas cores que a gente conhece lá como as cores do arco-íris, né? E essa sequência aqui é sempre nessa ordem, né? Ó, primeiro vem o vermelho, depois a cor alaranjada ou laranja, né? A cor amarela, a verde, o azul, o anil e o violeta, por fim, né? Ok? A cor que menos desvia é o vermelho, é a cor mais rápida. E a que mais desvia aqui é a cor violeta, a cor mais lenta. Então, se eu pensar na rapidez, ó, a cor vermelha é a mais rápida. E a cor violeta aqui é a menos rápida, ou a mais lenta. Ok? Então, lembrando, esses objetos aqui são iluminados com luz branca, que é uma luz policromática. E aí vão acontecer 2 fenômenos importantes aqui, ó. Um deles é o fenômeno da absorção. Então, parte da luz branca aqui vai ser absorvida por esses objetos, e aí vai transformar a energia luminosa em energia térmica, em energia calorífica, né? Ou seja, vai aquecer a superfície dos objetos. E também vai acontecer aqui o fenômeno da reflexão da luz. Então, a parcela da energia que incidiu aqui sobre os objetos, essa luz branca, vai ser refletida de volta e vai chegar até nossos olhos. E é isso que faz a gente enxergar os objetos. É a luz que chega nos olhos da gente. Então, voltando para as bolinhas aqui, a luz branca incide sobre a superfície delas, né? Elas absorvem todas as cores que você não vê, e a única cor que você enxerga é aquela que chega nos seus olhos. Então, a bolinha amarela, por exemplo, recebe luz branca, é formada por todas as cores, absorve todas as cores que você não está vendo, absorve o azul, absorve o vermelho, o verde, e reflete de volta a cor amarela. Ela reflete em todas as direções, né? Cima, para baixo, para frente, para trás, de todos os lados, né? Aí a luz chega nos seus olhos e você enxerga o amarelo. A mesma coisa ocorre com a bolinha vermelha. A luz branca ilumina a bolinha vermelha, ela absorve o azul, o verde, o amarelo, todas as cores, menos o vermelho, ela reflete de volta. E a bolinha verde é a mesma coisa. Recebe luz branca, policromática, absorve o vermelho, o azul, o amarelo e reflete o verde de volta para os nossos olhos. E pensando aqui nesses 2 fenômenos, né, na absorção e na reflexão, a gente pode chegar à conclusão seguinte. Como os objetos absorvem as cores que você não enxerga, se você estiver olhando para um objeto de cor preta, significa que esse objeto absorveu todas as cores, né? Então, a cor preta é a cor que absorve todas as cores. Já um objeto de cor branca é o contrário. Se você vê um objeto branco, significa que ele refletiu todas as cores. Então, a cor branca é a cor que reflete todas as cores. Ok? Daí o fato de você usar roupas pretas no inverno, para você absorver mais luz, né? E com isso se aquecer mais. E usar roupas claras no verão, que você reflete mais a luz, absorve menos energia e se aquece menos. Bem, esses foram alguns dos principais conceitos da ótica geométrica. Existem muitas outras situações, muitos outros fenômenos, e vão ser estudados com calma nas próximas aulas, tá bom? Então, até a próxima.